Eu nunca imaginei que uma simples consulta pudesse me colocar naquela posição tão vulnerável. Ela estava sentada à minha frente, com as pernas cruzadas e um olhar que parecia atravessar minhas defesas. O consultório tinha cheiro de lavanda e silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac discreto do relógio na parede. Eu deveria falar sobre minhas frustrações, sobre o casamento morno que me sufocava há anos. Mas quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, algo em mim se desorganizou por completo. Foi um segundo a mais de contato visual, intenso demais para ser apenas profissional. Ali, sentado naquele divã, senti uma corrente invisível me puxando para perto dela. E foi nesse instante que percebi que aquela terapia mexeria com muito mais do que minhas emoções. Eu tinha 53 anos e carregava o cansaço de uma vida inteira de responsabilidades. Depois de 3 décadas de casamento, a rotina havia se tornado uma companhia silenciosa e fria. Minha esposa e eu dividíamos a casa, mas já não dividíamos confidências nem sonhos. Eu me sentia invisível dentro do próprio lar, como um móvel antigo esquecido na sala. Quando me recomendaram terapia, achei que seria apenas um espaço para desabafar. Mas havia algo naquela mulher que tornava tudo diferente desde o primeiro momento. Talvez fosse o jeito firme como ela notava cada palavra que eu dizia. Ou talvez fosse a maneira como seus lábios se curvavam num meio sorriso compreensivo. Naquele primeiro encontro, falei sobre a sensação de estar envelhecendo sem ter vivido tudo o que desejava. Ela me ouviu com atenção absoluta, inclinando levemente a cabeça. Falava com uma voz baixa e segura, que parecia envolver cada pensamento meu. Eu respondia às perguntas dela como se estivesse confessando pecados antigos. O ar-condicionado soprava frio, mas minhas mãos estavam quentes e inquietas. Em certo momento, ela comentou que eu ainda tinha muito a descobrir sobre mim mesmo. Meu coração acelerou com aquela frase simples, dita de forma tão carregada de significado. Eu saí dali com a impressão de que havia algo não dito pairando entre nós. Voltei na semana seguinte mais ansioso do que gostaria de admitir. Passei a me arrumar com um cuidado incomum para alguém indo apenas a uma consulta. Ela parecia perceber cada detalhe, desde minha camisa nova até meu perfume discreto. Comentava sobre minhas mudanças de humor como se lesse um livro aberto. Eu começava a esperar por aquelas sessões como quem espera por um encontro secreto. Havia um brilho curioso nos olhos dela sempre que eu mencionava minhas carências afetivas. Certa vez, nossos joelhos quase se tocaram quando ela se inclinou para pegar um caderno. Fiquei imaginando se aquele quase contato tinha sido mesmo sem intenção. Na terceira sessão, algo mudou no ar entre nós. Ela pediu que eu descrevesse como me sentia ao ser observado por uma mulher. Quando mencionei que me sentia vivo novamente, percebi seus dedos apertando levemente a caneta. Ela sustentou meu olhar por tempo demais, como se testasse meus limites. Senti como se estivéssemos caminhando sobre uma linha invisível e perigosa. Minhas mãos suavam enquanto eu falava de desejos que nunca ousei confessar em voz alta. Ela percebeu meu nervosismo e perguntou, quase num sussurro, se eu confiava nela. E aquele sussurro ecoou em mim muito depois que deixei o consultório. O mais perturbador era que eu sabia que aquilo podia ultrapassar barreiras éticas. Eu sabia que ela era minha psicóloga e que existiam regras claras entre nós. Ainda assim, a tensão silenciosa parecia crescer a cada encontro. Havia uma cumplicidade nascente, construída em olhares demorados e pausas calculadas. Quando ela elogiou minha sensibilidade, senti algo despertar dentro de mim. Eu respirava fundo para não deixar transparecer o turbilhão que me invadia. Ela se aproximou levemente para ajustar uma mecha do próprio cabelo, e eu acompanhei o gesto hipnotizado. E eu me perguntei se estava interpretando sinais onde não existiam. Em uma tarde chuvosa, cheguei ao consultório com o coração acelerado. A chuva batia na janela como se marcasse o ritmo do que estava por vir. Falei sobre meus sonhos recorrentes, onde uma mulher sem rosto me conduzia pela mão. Ela se inclinou para frente e perguntou se eu conseguia imaginar quem era aquela mulher. Disse que às vezes o inconsciente revela aquilo que evitamos admitir acordados. A forma como ela pronunciou aquelas palavras fez meu estômago se contrair. Senti um calor subir pelo peito quando nossos olhares se cruzaram outra vez. Foi quando percebi que já não era apenas terapia o que nos unia ali. No final daquela sessão, algo inesperado aconteceu. Ela fechou o caderno com calma e ficou me observando em silêncio. Ficamos alguns segundos sem dizer nada, apenas respirando o mesmo ar carregado de tensão. Então ela se levantou, caminhou até a porta e segurou a maçaneta antes de falar. O pedido veio baixo, quase frágil, mas carregado de peso. Meu corpo inteiro reagiu antes mesmo que minha mente entendesse o que estava acontecendo. Eu concordei com a cabeça,
mesmo sem saber exatamente onde aquilo nos levaria. E ali, antes de eu sair, ela disse algo que mudaria tudo: você não pode contar para ninguém. Ela fechou a porta depois que pronunciou aquelas palavras e voltou a se sentar lentamente. O silêncio que tomou conta do consultório era mais denso do que qualquer sessão anterior. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ela pudesse ouvir. Eu ainda estava de pé, sem saber se deveria ir embora ou permanecer ali. Ela apontou para o divã com um gesto delicado, pedindo que eu me sentasse novamente. A chuva continuava caindo lá fora, como se o mundo ignorasse o que estava prestes a acontecer. Senti um arrepio subir pela espinha quando ela respirou fundo antes de falar. Foi então que percebi que aquele pedido não era apenas profissional, era pessoal. Ela me olhou de uma forma diferente, sem o distanciamento que costumava manter. Disse que durante anos aprendeu a escutar segredos, mas que raramente compartilhava os próprios. Comentou que existiam limites na profissão dela, fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas. Mas confessou que, às vezes, a vida desafia essas regras com uma força inesperada. Enquanto falava, suas mãos tremiam levemente sobre o colo. Eu nunca tinha visto aquela mulher tão segura demonstrar qualquer fragilidade. Aquilo me tocou de uma maneira profunda, quase protetora. E eu percebi que estava disposto a ouvir qualquer coisa que viesse a seguir. Ela revelou que também se sentia presa em uma relação antiga e desgastada. Disse que havia anos dividia a casa com alguém que já não dividia sonhos. Falou sobre a solidão silenciosa que pode existir mesmo quando duas pessoas dormem na mesma cama. Enquanto descrevia sua rotina, parecia estar falando também sobre a minha. Era como se nossas histórias corressem em paralelo, unidas por uma carência antiga. O modo como ela me encarava deixava claro que não era uma coincidência. Havia algo naquele encontro que ultrapassava qualquer manual de conduta. E eu comecei a entender o peso do segredo que ela carregava. Ela então fez uma pausa longa, como se medisse cada palavra seguinte. Disse que percebia minha presença além do papel de paciente. Confessou que, em certos momentos, precisava se lembrar de manter a postura profissional. Meu estômago se contraiu quando ela admitiu que também. Sentia a tensão no ar. Não havia nada explícito em suas palavras, mas tudo estava implícito demais. O consultório parecia pequeno para conter aquela revelação. Eu sentia o perfume dela mais forte, misturado ao cheiro da chuva. E pela primeira vez, não éramos apenas terapeuta e paciente. Perguntei por que estava me contando aquilo, com a voz quase falhando. Ela respondeu que precisava ser honesta consigo mesma antes que fosse tarde. Disse que não queria ultrapassar nenhum limite, mas que também não podia fingir indiferença. Havia uma linha invisível entre nós, e ambos sabíamos onde ela estava. O perigo não estava em um gesto, mas no que poderia acontecer depois dele. Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, tentando manter o controle. Minha mente gritava cautela, mas meu corpo parecia ter outra opinião. E tudo o que eu conseguia pensar era em como aquela situação nos consumia. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva cair. Disse que aquele segredo precisava ficar entre aquelas quatro paredes. Explicou que sua carreira poderia ser destruída com um simples comentário fora dali. Mas o medo maior, segundo ela, não era profissional, era emocional. Ela temia se permitir sentir algo que não deveria. Eu me aproximei alguns passos, mantendo uma distância respeitosa. O reflexo dela no vidro parecia mais vulnerável do que nunca. E eu senti vontade de dizer que também estava com medo. Quando voltou a me encarar, seus olhos estavam marejados. Ela perguntou se eu entendia a responsabilidade que estava assumindo ao ouvir aquilo. Assenti com a cabeça, sentindo o peso daquela confiança depositada em mim. Prometi que não contaria a ninguém, nem mesmo nos meus pensamentos mais descuidados. Ela sorriu de leve, um sorriso triste e aliviado ao mesmo tempo. O clima entre nós estava carregado de algo que não precisava de toque para existir. Bastava a proximidade, o calor compartilhado naquele espaço restrito. E eu percebi que o segredo nos unia de uma forma perigosa demais. Antes de eu sair, ela disse que talvez precisássemos repensar nossas sessões. Falou sobre ética, sobre responsabilidade, sobre escolhas difíceis. Mas seus olhos diziam algo completamente diferente de suas palavras. Eu caminhei até a porta com a sensação de que nada voltaria a ser como antes. Ao tocar na maçaneta, ouvi sua voz me chamar novamente. Ela pediu que eu refletisse sobre o que realmente queria da vida. E enquanto eu atravessava o corredor silencioso do prédio, entendi que aquela pergunta era muito maior do que parecia. Porque agora não era apenas minha terapia que estava em jogo, era algo muito mais profundo e arriscado.
Passei a semana inteira revivendo cada palavra dita naquela tarde chuvosa. O segredo dela ecoava na minha mente como uma música que eu não conseguia desligar. Em casa, minha esposa falava sobre contas e compromissos, e eu respondia no automático. Por dentro, eu estava em outro lugar, preso à lembrança daquele olhar marejado. Eu me perguntava se deveria cancelar a próxima sessão ou se precisava encarar aquilo de frente. O dilema moral me consumia mais do que qualquer desejo. Não era apenas atração, era a sensação de ser visto novamente depois de anos. E isso, para um homem da minha idade, era quase embriagante. Quando o dia da sessão chegou, acordei antes do despertador. Fiquei alguns minutos sentado na cama, refletindo sobre o que estava prestes a fazer. Sabia que atravessar aquela porta significava aceitar o risco. Mas também sabia que fugir não apagaria o que já tinha sido despertado. Escolhi uma camisa discreta, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas mais uma consulta. O céu estava nublado outra vez, como se repetisse o cenário da revelação. Dirigi até o consultório com as mãos firmes no volante e o coração inquieto. E cada semáforo parecia testar minha decisão de continuar. Ela me recebeu com um sorriso contido, diferente dos anteriores. Havia algo mais cuidadoso em seus gestos, como se cada movimento fosse calculado. Sentamos em nossos lugares habituais, mantendo a distância que agora parecia simbólica. Começamos falando sobre minha rotina, mas o assunto era apenas uma superfície frágil. Eu sentia que ambos aguardávamos o momento inevitável de tocar no segredo. O silêncio entre uma pergunta e outra estava mais longo do que o normal. E cada pausa parecia carregar 1000 significados ocultos. Até que fui eu quem decidiu romper aquela tensão. Perguntei se ela havia se arrependido do que me contou. Ela respirou fundo antes de responder, segurando minhas palavras no ar por alguns segundos. Disse que arrependimento não era a palavra certa, mas que havia refletido muito. Comentou que talvez estivesse projetando em mim suas próprias carências. Ouvi aquilo como um balde de água fria e, ao mesmo tempo, como um alívio. Se fosse apenas projeção, talvez ainda houvesse controle. Mas se fosse algo além disso, estaríamos caminhando para um terreno perigoso demais. E eu precisava saber qual dessas hipóteses era verdadeira. Ela então me surpreendeu com uma proposta inesperada. Sugeriu que interrompêssemos as sessões por um tempo. Disse que precisava reorganizar seus sentimentos para preservar sua ética. A ideia de não vê-la por semanas me causou um vazio imediato. Percebi que já não dependia apenas da terapia, mas da presença dela. Minha voz saiu mais intensa do que eu pretendia quando perguntei se era uma despedida. Ela negou com a cabeça, mas seus olhos não sustentaram os meus. E naquele instante, entendi que o afastamento poderia ser definitivo. Ficamos alguns minutos em silêncio absoluto. O ar parecia pesado, como antes de uma tempestade que ainda não começou. Eu queria dizer algo marcante, algo que a fizesse reconsiderar. Mas qualquer frase poderia soar como manipulação ou fraqueza. Ela cruzou as pernas lentamente e apoiou as mãos sobre o joelho. A postura profissional estava ali outra vez, como uma armadura. Mas por trás dela, eu ainda enxergava a mulher vulnerável que me confiara seu segredo. E essa dualidade era o que mais me atraía e assustava. Antes de encerrar a sessão, ela me entregou um cartão com um novo horário em aberto. Disse que eu poderia ligar se sentisse necessidade, mas que a decisão seria minha. Aquilo não era apenas sobre terapia, era sobre escolha. Eu poderia preservar o que restava da minha estabilidade ou me permitir sentir algo proibido. Segurei o cartão entre os dedos como se fosse uma chave. Uma chave que poderia abrir uma porta ou trancar outra para sempre. Levantei-me devagar, tentando manter a compostura que ainda me restava. E percebi que, pela primeira vez, eu tinha o controle da situação. Ao sair do prédio, o vento frio da tarde me atingiu o rosto. Caminhei até o carro com a sensação de que uma fase estava se encerrando. Mas algo dentro de mim dizia que aquela história ainda não havia terminado. O segredo continuava vivo, pulsando entre nós como uma chama contida. Eu sabia que bastava uma ligação para reacender tudo novamente. E enquanto ligava o motor e observava o retrovisor, vi a janela do consultório ao longe. Não consegui distinguir se ela ainda estava ali me observando. Mas tive a certeza de que, independentemente da decisão que eu tomasse, jamais esqueceria aquele olhar que mudou minha vida. Passei 3 dias encarando aquele cartão sobre a mesa do meu escritório. Ele parecia pequeno demais para carregar um peso tão grande. Eu tentava me convencer de que era apenas um contato profissional. Mas sabia que não era só isso que me fazia hesitar. Minha esposa percebia minha distração, perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que era apenas cansaço,
evitando sustentar seu olhar. Dentro de mim, uma guerra silenciosa travava batalhas diárias. E cada vez que tocava naquele cartão, sentia o coração acelerar. Na quarta noite, depois que a casa mergulhou no silêncio, peguei o telefone. Fiquei alguns minutos olhando para o número, como se ele pudesse me julgar. Disse a mim mesmo que era apenas para marcar um encerramento digno. Mas a verdade é que eu queria ouvir a voz dela outra vez. Quando a ligação completou, meu peito parecia pequeno demais para o ar que precisava. Ela atendeu no terceiro toque, com um alô baixo e atento. Por um segundo, nenhum de nós falou nada. E naquele silêncio, tudo que era proibido parecia respirar entre nós. Ela perguntou se eu estava bem, com uma doçura que ultrapassava o profissional. Eu disse que precisava vê-la, nem que fosse para colocar um ponto final. Houve uma pausa longa, carregada de indecisão. Então ela sugeriu que nos encontrássemos em um café discreto, longe do consultório. Aquilo cruzava definitivamente a linha invisível que fingíamos respeitar. Ainda assim, aceitei sem pensar duas vezes. Marcamos para o fim da tarde seguinte, em um bairro afastado do centro. Desliguei o telefone com a sensação de ter escolhido um caminho sem volta. O café era pequeno, com mesas de madeira escura e luz amarelada. Cheguei antes e escolhi um canto mais reservado. Quando ela entrou, senti o tempo desacelerar ao meu redor. Estava vestida de forma simples, mas havia algo diferente em sua postura. Não era a psicóloga segura atrás da mesa, era uma mulher diante de mim. Sentou-se e, por alguns segundos, apenas nos observamos. Não havia prontuário, não havia divã, apenas duas pessoas cheias de perguntas. E o mundo lá fora parecia distante demais para nos alcançar. Conversamos sobre banalidades no início, como dois conhecidos cautelosos. Mas logo o assunto inevitável veio à tona. Ela confessou que pensou em mim mais do que deveria naqueles dias. Disse que tentou racionalizar, mas que o coração nem sempre obedece. Ouvir aquilo fez algo se expandir dentro de mim. Eu também admiti que não conseguia mais fingir indiferença. Havia um brilho contido em seus olhos, misto de medo e desejo. E a tensão entre nós era quase palpável. Em determinado momento, nossas mãos ficaram próximas sobre a mesa. Não houve toque imediato, apenas a consciência dele. O simples fato de saber que poderia acontecer já era suficiente para arrepiar. Ela respirou fundo e perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Respondi que, pela primeira vez em anos, eu me sentia vivo. Não falei de paixão, não falei de amor, apenas de verdade. Ela fechou os olhos por um instante, como se lutasse consigo mesma. E quando os abriu, havia uma decisão silenciosa ali. O toque aconteceu de forma quase imperceptível. A ponta dos nossos dedos se encostou, leve como uma promessa. Não houve pressa, não houve exagero, apenas calor. Era como se aquele gesto contivesse tudo o que não podíamos dizer. Sabíamos que aquilo mudava a natureza da nossa relação para sempre. Mas também sabíamos que já não éramos os mesmos de antes. O proibido não estava no toque, estava na escolha de permanecer ali. E nós escolhemos não afastar as mãos. Quando nos despedimos, não houve beijo nem despedida dramática. Houve apenas um olhar longo demais para ser casual. Ela disse que precisávamos decidir com responsabilidade os próximos passos. Eu concordei, mas sabia que responsabilidade não apaga sentimentos. Caminhei até meu carro com o coração leve e ao mesmo tempo assustado. Eu tinha cruzado uma fronteira invisível e não podia mais fingir que nada aconteceu. O segredo agora era maior do que antes, porque não era só dela. E enquanto dirigia para casa, percebi que algumas histórias não pedem permissão para começar, elas simplesmente acontecem, e deixam marcas que jamais podem ser contadas. Nas semanas que se seguiram, aprendemos a viver dentro de um silêncio cuidadosamente construído. Não houve escândalos, nem promessas impensadas, apenas encontros discretos e conversas longas. Interrompemos oficialmente a terapia, sob o pretexto de que eu já estava melhor. Por fora, tudo parecia resolvido e maduro. Por dentro, eu estava mais desperto do que nunca. Eu redescobria partes de mim que julgava adormecidas pela rotina. Ela, por sua vez, parecia mais leve quando estava longe do consultório. Mas cada passo nosso carregava a sombra do risco. Nunca ultrapassamos certos limites visíveis ao mundo. O que existia entre nós era feito de olhares demorados, de mãos que se encontravam com cautela. Havia uma tensão constante, como uma chama que não podia virar incêndio. Eu sabia que não podia oferecer a ela uma vida nova sem destruir a minha. E ela sabia que qualquer deslize poderia custar sua carreira construída com tanto esforço.
Era um equilíbrio frágil, sustentado por desejo e consciência. Às vezes eu me perguntava se aquilo era amor ou apenas fuga. Mas toda vez que havia, a dúvida perdia força. Em casa, comecei a enxergar meu casamento com outros olhos. Percebi o quanto eu havia me acomodado em silêncios longos demais. Não era justo culpar apenas a rotina, eu também tinha me fechado. A presença dela me fez perceber que eu ainda era capaz de sentir intensidade. Mas também me obrigou a encarar minhas responsabilidades. Eu precisava decidir que tipo de homem queria ser dali em diante. O segredo já não era apenas um peso, era um espelho. E o reflexo nem sempre era confortável. Certa noite, ela me disse que pensava em mudar de cidade. Não por minha causa, mas por necessidade de recomeçar. Disse que talvez a distância fosse a única maneira de preservar o que restava de nós. Eu senti um aperto no peito ao imaginar aquela possibilidade. Perguntei se aquilo era um adeus disfarçado de prudência. Ela respondeu que às vezes amar também significa recuar. Não discutimos, não imploramos, apenas absorvemos o impacto da ideia. E ali percebi que o segredo tinha prazo de validade. Nosso último encontro aconteceu no mesmo café onde cruzamos a linha pela primeira vez. O lugar parecia menor, como se tivesse encolhido diante da despedida. Conversamos sobre escolhas, maturidade e consequências. Não houve acusações, apenas uma sinceridade quase dolorida. Ela segurou minha mão mais uma vez, agora com menos tensão e mais ternura. Disse que eu a ajudei a lembrar que ainda era mulher além da profissão. Eu respondi que ela me ensinou que nunca é tarde para despertar. E naquele instante, entendi que não precisaríamos de mais nada. Quando nos levantamos, o mundo continuava girando indiferente ao nosso drama. Não houve lágrimas exageradas, apenas olhos marejados e um sorriso contido. Ela caminhou para um lado da rua, eu para o outro. Nenhum de nós olhou para trás, talvez por medo de fraquejar. O segredo permanecia intacto, guardado apenas entre dois corações. Não era uma história para ser contada em rodas de amigos. Era daquelas que se carrega em silêncio, como uma carta nunca enviada. E talvez isso a tornasse ainda mais intensa. Voltei para casa naquela noite com uma estranha sensação de paz. Eu não tinha conquistado um romance, nem destruído uma vida. Mas tinha atravessado uma experiência que me transformou profundamente. Passei a conversar mais com minha esposa, a encarar nossas falhas com coragem. Nem tudo se resolveu de imediato, mas eu já não era o mesmo homem apático. Havia em mim uma consciência nova sobre desejos e limites. E, principalmente, sobre escolhas. O segredo deixou de ser tentação e se tornou aprendizado. Hoje, quando lembro daquela frase dita na porta do consultório, ainda sinto um arrepio. Você não pode contar para ninguém. E eu nunca contei. Porque algumas histórias não precisam ser reveladas para existir. Elas vivem dentro da gente, moldando decisões silenciosas. Ela seguiu o caminho dela, eu permaneci no meu. Nunca mais nos falamos, mas também nunca nos esquecemos. E talvez o verdadeiro segredo não fosse o que aconteceu entre nós, mas o homem que eu me tornei depois disso.